Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos passando por esses momentos de grande adversidade e de grande sofrimento. Mas como nós haveremos de suportar, superar e vencer esses dias? Hoje nós vamos falar sobre aquele que superou o maior de todos os sofrimentos. Por mais que você sofra, o teu sofrimento não pode ser comparado ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Não há como expressar com palavras o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Esse foi certamente o maior de todos os sofrimentos. Mas como Jesus superou esse sofrimento? É o que nós vamos falar hoje. Como ele superou o maior de todos os sofrimentos? Antes de passar pela cruz do Calvário, Jesus, que já sabia o seu destino, ele sobe ao monte Getsêmani e ali se coloca em oração. Os seus discípulos estavam ali com ele, todavia, em vez de orar e vigiar como o Mestre ou como Jesus, eles dormiram. Mas Jesus ali, já em agonia, ele coloca o seu sofrimento nas mãos de Deus e sai dali, preparado para superar e vencer o seu sofrimento. Sim, ele superou o maior de todos os sofrimentos. Ele superou o maior de todos os sofrimentos porque ele sabia a missão que Deus reservou a ele. Deus, o Pai, confiou a Jesus a missão de tirar o homem do pecado, da morte e da escravidão imposta por Satanás. Essa foi a missão que Deus deu e confiou ao seu Filho Jesus Cristo. Mas para que essa missão fosse cumprida, era necessário pagar um alto preço. O resgate das almas perdidas não era o ouro, não era a prata, mas o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele tinha que passar por esse sofrimento. Ninguém, a não ser ele, deveria passar por esse sofrimento. Da mesma maneira, se nós queremos superar os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dores, temos que nos conscientizar que Deus tem o controle de todas as coisas e se Ele permitiu que passássemos por essa pandemia, por essa adversidade, é porque Ele tem um plano para as nossas vidas. E por isso nós temos que passar. O que temos que passar, o outro não passa. É a nossa missão aqui na terra enfrentar o sofrimento como Jesus enfrentou o seu, muito maior do que o nosso. Da mesma maneira como Jó, José e muitos outros enfrentaram. É uma missão que Deus confiou a cada um de nós. Mas caminhando um pouco mais, nós podemos observar que antes de passar por aquele sofrimento, antes de agonizar na cruz do Calvário, Jesus sobe ao Getsêmani. O que era o Getsêmani? Jardim das Oliveiras.
O Getsêmani era um lugar onde ficava ali uma prensa, onde as azeitonas eram prensadas para produzir o óleo de oliva. Esse era o lugar escolhido por Jesus para falar com o Pai, para encontrar forças para superar o seu sofrimento. Ele subiu até o Getsêmani. E o que representa o Getsêmani? O Getsêmani é o lugar onde nunca falta óleo. Para superar aquela adversidade, Jesus buscou o Getsêmani, o lugar onde havia fartura de óleo. Da mesma forma, nós precisamos também do óleo do Espírito Santo. O próprio sábio vai dizer que sejam alvas as vossas vestes e que não falte azeite na tua botija. Nós precisamos do óleo da unção, o óleo do poder, o óleo da graça para nos capacitar, para nos dar forças para vencermos as adversidades. Mas para buscarmos esse óleo precioso do Espírito Santo, nós temos também que enfrentar as pressões da vida. Assim como as azeitonas eram pressionadas, Jesus Cristo foi pressionado, ele foi tentado, ele sofreu aquela adversidade para trazer a salvação a cada um de nós. E muitas vezes o crente enfrenta as pressões, mas mesmo pressionado, ele sabe que ele deve ir ao Getsêmani para buscar o óleo do Espírito Santo, para capacitá-lo a vencer todas as adversidades. E você possa vencer e busque a unção, o óleo do Espírito Santo, que vai aquecer o teu coração, que vai fazer você brilhar e vai manter as suas lâmpadas sempre acesas. Sim, Jesus superou o maior de todos os sofrimentos, superou em oração. O que Jesus foi fazer ali no Getsêmani? Jesus foi orar. Jesus foi buscar o Pai. Jesus foi buscar a direção de Deus. E é assim que o crente supera as suas adversidades. Ele não tem que ter medo, ele não tem que se acovardar, ele não tem que se render e cruzar os braços esperando a derrota. Mas ele tem que lutar em oração, ele tem que subir ao Getsêmani e com o óleo do Espírito Santo ele tem que orar, combatendo o bom combate da fé, orando a cada dia para superar o seu sofrimento. Isso que Jesus fez, ele orou, ele vigiou, por isso ele superou o seu sofrimento. E se você orar, buscar a Deus, você também vai vencer a sua adversidade. O que Jesus fez no Getsêmani, Jesus, ele preparou o seu espírito. Ele vai dizer aos seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por isso Jesus entrou em oração para superar o seu sofrimento. Sabe como é que você vai superar o seu sofrimento? Sabe como é que você vai superar essa adversidade? É preparando o seu espírito. Por isso não deixe de orar, não desanime, mas fique firme, fique forte, seja vigilante, porque a carne é fraca, nós estamos sujeitos às tentações desse mundo. O diabo tentou Jesus, vai nos tentar também, e o diabo quer o nosso fracasso, mas Jesus Cristo quer a nossa vitória.
Por isso, prepare o seu espírito. E como preparar o espírito? Se encha do Espírito Santo, porque é o Espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque é o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza, nos ensinando a orar e intercedendo por nós, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É quando nós buscamos a direção do Espírito Santo, o óleo do Espírito, a unção do Espírito, é que nós vamos superar as adversidades, superar os problemas e vencer. Busque a unção e a direção do Espírito Santo e você vai vencer. Jesus ali, ele preparou o seu espírito. E nós temos que estar com o espírito pronto para vencermos a carne, para vencermos as tentações. Seja vigilante, e nós podemos ainda caminhar um pouco mais. Como Jesus superou o maior de todos os sofrimentos, ele entendeu a vontade de Deus para a sua vida. O que ele diz lá no Getsemane? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres, faça-se a tua vontade. Jesus estava pronto para superar o sofrimento. Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, na sua natureza humana, ele clamou ao Pai, para que o Pai o poupasse daquele cálice, daquele sofrimento, mas ele entendeu que ele precisava cumprir aquela ordem do Pai, aquela missão, ele tinha que passar por aquele sofrimento. Por isso ele diz: mas não seja como a minha carne quer, mas seja como tu queres, que a tua vontade seja feita. Como nós vamos enfrentar e vencer os nossos sofrimentos? A Bíblia fala que nós não devemos andar como tolos, mas devemos ser prudentes e procurar compreender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus tem um plano nas nossas vidas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não tem que resistir à vontade de Deus, você não tem que fugir do plano de Deus para você, mas você tem que aceitar a vontade de Deus, porque tudo que Deus dá a cada um de nós é bênção, e tudo que Deus tira é livramento. Se Deus tem permitido essa adversidade na sua vida, supere, vença e diga como Jesus Cristo falou ao Pai no Getsemane: faça-se a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita na vida de Jesus, e a vontade de Deus será feita na sua vida, para que você supere todo o sofrimento. É assim que você vai vencer. Jó, no clímax da sua angústia, ele vai dizer: eu nasci nu e eu vou morrer nu. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Supere a sua adversidade fazendo a vontade de Deus. Como Jesus Cristo superou a sua adversidade? Jesus Cristo superou o maior de todos os sofrimentos, apesar dele estar sozinho naquele Getsemane. Jesus esteve em oração, ele chamou os seus discípulos, em vez de vigiar e orar com ele, em vez de estarem com ele naquele momento de dificuldade, naquele momento de luta, os discípulos dormiram. E Jesus vai chamar a atenção deles. Muitas vezes, meus amados irmãos, quando nós somos tomados pelo sofrimento, tomados pela adversidade, às vezes a gente quer contar com um amigo, ou com uma pessoa poderosa, ou até mesmo com um político, ou com uma pessoa de posse, mas aqueles que poderiam nos ajudar, não nos ajudam. Jesus estava ali, e os seus amigos, em vez de vigiar com ele, dormiram. Jesus Cristo foi sozinho para a cruz. Jesus Cristo, naquele momento de angústia, ele estava sozinho. E às vezes vocês têm se sentido só em meio a essa adversidade. Às vezes você tem tido decepções com amigos ou com pessoas importantes.
mas não importa. Supere a sua adversidade, porque mesmo que você esteja sem ninguém ao seu redor, Deus está com você. Deus não te deixa, Deus não te desampara. Ele é o amigo certo das horas incertas. Deus é maior. Como Jesus superou o maior de todos os sofrimentos, ele se preparou no Getsêmani para enfrentar e vencer a cruz do Calvário. O último versículo desse texto, que é o versículo 46, quando ele diz aos seus discípulos: levantai-vos, vamos, que o tentador se aproxima. Ele está dizendo que naquele momento, depois de subir ao Getsêmani, depois de orar, de entender a vontade do Pai, ele vai dizer: agora eu estou pronto. E ele levanta os seus discípulos e vai para a cruz, supera a cruz do Calvário, morre pagando o preço dos nossos pecados, é humilhado, depois de ser traído por Judas Iscariotes com 30 moedas, depois de sofrer todo tipo de escárnio, depois de sofrer o maior de todos os sofrimentos, ele vai derrotar o pecado, derrotar o autor do pecado e o salário do pecado, que é a morte. E no terceiro dia ele ressuscita, mostrando a sua vitória sobre o sofrimento, a sua vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre Satanás, a sua vitória sobre a morte. A história de Jesus é maravilhosa. Ele sofreu o maior de todos os sofrimentos, mas ele não ficou naquela sepultura, ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo toda ou qualquer adversidade para nos dar a vitória. Por isso que Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos o triunfo. Sim, é assim que você tem que superar o seu sofrimento. Não importa o tamanho do seu sofrimento, o importante é que, se você olhar para o exemplo de Jesus, você vai estar preparado para toda ou qualquer obra, você vai estar preparado para superar toda ou qualquer adversidade, e você vai vencer. Por isso, encerrando a nossa meditação, assim como Jesus disse aos seus discípulos: levanta. Eu quero dizer para você: levanta, meu amigo, levanta, enfrente a pandemia, enfrente o teu problema, enfrente a tua adversidade. Como? Com oração, vigiando, com o óleo do Espírito Santo, sempre entendendo a vontade de Deus. E aí você poderá passar pelas águas, mas Deus vai estar com você. Você pode passar pelos rios, eles não te submergirão. Você pode enfrentar o fogo, mas o fogo não te atingirá. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?